todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. No episódio de hoje vamos falar da economia pós-Covid-19. O Covid-19, ou coronavírus, paralisou o mundo há já mais de 2 meses. Como seria de esperar, esta paragem repentina está a ter e vai continuar a ter grandes consequências na economia mundial. Daniel, desde o início desta pandemia, as bolsas de valores têm vindo a cair cada vez mais. De que maneira achas que isto vai afetar o consumidor comum? Bom, é verdade que as bolsas de valores têm caído ao redor do mundo, especialmente depois do tal crash no preço do petróleo, que teve um especial impacto nos países exportadores deste material. No entanto, há que salientar que desde o novo acordo dos Estados Unidos com a China, há cerca de 2 dias, esta situação tem vindo a mudar. As bolsas de valores, ainda que timidamente, têm voltado a subir, e caso Donald Trump não tenha uma das suas rupturas radicais ou uma das suas reviravoltas de pensamento que ele tem muitas vezes, penso que nesse aspecto, tanto nas bolsas de valores, as coisas poderão começar a recuperar. A nível da economia é que já é outra coisa, e todos sabemos do impacto brutal que tem tido para todos os países. Tivemos há pouco tempo as notícias dos desempregados nos Estados Unidos, que nas primeiras semanas, ou no primeiro mês, penso eu, os pedidos de desemprego foram superiores mesmo aos, tanto da Grande Depressão de 29 como da crise de 2008. E a economia está parada, está a abrandar, e mais tarde ou mais cedo vai ser preciso recuperar, e acho que é esse o grande debate a fazer. Sim, mas também eu acho que é uma questão que é, quer dizer, tem de facto um grande impacto nas economias, quer dizer, no geral, como é óbvio, e no preço de alguns produtos, mas pelo menos na Europa, eu acho que nós não podemos dizer, pronto, na Europa, talvez noutros sítios, mas pelo menos em Portugal, eu acho que dificilmente podemos dizer que tem tido um grande impacto na vida da pessoa normal, porque, quer dizer, não sei que tenhas investimentos, não é, na bolsa, isso, por exemplo, Bem, problema teu. o isolamento tem tido alguns Não, impactos. sim, Não o é? isolamento sim, agora a queda da bolsa de valores não. Porque os produtos estão mais ou menos aos mesmos preços, não houve grande, quer dizer, tirando a questão das máscaras e dos álcoons, mas isso não tem propriamente a ver com a bolsa. Mas tirando isso, a vida das pessoas hum, mudou muito pouco por causa da queda da bolsa de valores. Quer dizer, como é óbvio que houve há pessoas que perderam os seus empregos, etc. Mas, mais uma vez, isso não tem diretamente a ver com a questão da queda da bolsa de valores, como teve, por exemplo, como teve, por exemplo, em 2008 ou em 29. Mas é verdade, o preço dos produtos está basicamente igual. E a vida das pessoas também está basicamente igual. Não tem havido escassez de produtos na Europa. Vamos ao supermercado e, quer dizer, houve no início a questão dos papéis higiênicos e não sei o quê, mas Sim, sim. não faltou comida por. Quer dizer, pronto, as pessoas podem ter ou não ter dinheiro para comprar, mas em termos da comida existir, não deixou de existir. Todo o tipo de produtos continuou sempre a existir nestes meses. Portanto, eu não sei até que ponto é que para a pessoa normal teve um grande impacto. Mas vale a pena aqui salientar uma coisa, que é: isto não teve um grande impacto no preço dos produtos, mas na vida das pessoas poderia ter tido um impacto muito maior. O Estado português e os outros Estados ao redor da Europa têm ajudado tanto as empresas como as famílias a terem mais dinheiro, a terem mais bens, a terem acesso a bens de consumo. Nós temos o exemplo dos layoffs, que as pessoas recebem 2/3 do salário, só que 1/3 é pago pelo Estado. E esta ajuda do Estado não irá durar para sempre. O dinheiro do Estado não irá durar para sempre, e daí podemos fazer a discussão dos Corona Bonds, que penso que vamos fazer Sim, depois, vamos falar e depois. afins. Mas pronto, isto é uma situação temporária, e é uma situação que penso que a partir do segundo semestre do próximo ano vai ter que mudar, vai ter que se inverter. A economia vai ter que começar a funcionar. Eu acho que esse é o grande desafio e o grande debate que temos de ter. Acho que é preciso não apenas fazer nacionalizações, mas também fomentar o mercado nacional, ajudar as pequenas empresas, incentivar a produção dentro do próprio país, e penso que isso toca também muito à União Europeia, que tem ter solidariedade, especialmente para com os países mais pobres, os países do Sul, os chamados PIGS,
como disseram em tempos, pronto, para se fazer esta recuperação. Tens alguma ideia? Não é isso, eu acho que isso sem dúvida. Mas eu até acho que mais do que no caso de Portugal especificamente, tem sido, quer dizer, até ver, tem sido feito um excelente trabalho a tentar manter, quer dizer, a economia à tona através de um enorme investimento do Estado, tentar manter as possibilidades de consumo, e também por causa disso é que provavelmente os preços não desceram, porque o consumo os preços, não houve uma grande variação dos preços, porque o consumo mantém-se minimamente estável, porque as pessoas felizmente continuam a ter dinheiro. Mas eu acho que isto, de certa forma, até acaba por chegar a um ponto muito maior, e que não tem rigorosamente nada a ver com o coronavírus, que é até que ponto é que andamos muito a falar sobre a queda das bolsas de valores, quer dizer, a dívida dos Estados, etc. E é uma das coisas principais no discurso político, na forma, especialmente em Portugal, em que do ponto de vista social somos relativamente unânimes a estas questões. E são, no fundo, questões que não... Primeiro, não interessam ao comum dos mortais. Ponto número 1. Porque as pessoas não compreendem, o que eu acho razoável e compreensível. E depois, porque tal como nós acabamos de ver agora, não afeta grande coisa. O preço do petróleo desceu a pique. O preço do barril de Brent desceu a pique. O preço dos combustíveis está igual. Caiu 4 cêntimos e agora vai aumentar agora outra vez. Portanto, é sério. Não teve grande variação. Várias empresas caíram, e as bolsas, mais do que propriamente as empresas em si, caíram na bolsa de valores. Mas grande parte das pessoas não sentiu de todo esse impacto. E os grandes impactos que nós podíamos ter sentido e que provavelmente eram expectáveis, que era isto, dizer, uma maior escassez de produtos, um aumento dos preços, etc., não se sente. Foram altamente atenuados também pelas ações do Estado e da própria União Europeia em relação a esta pandemia. E dos privados, principalmente, porque quer dizer, o transporte dos produtos continua a acontecer. Sim. E a produção dos mesmos também. Portanto, no fundo, independentemente se as empresas estão ou não estão a cair na Bolsa de Valores, ao que parece, as empresas continuam a funcionar, pelo menos aquelas de produtos essenciais e que nós consumimos normalmente, continuam a funcionar e os produtos continuam a chegar. Mas o impacto vai acabar por chegar, mais tarde ou mais sem cedo. dúvida. Sim. Pedro, cada vez mais aproximamos-nos da altura de reabrir a economia nacional, e uma das grandes questões que se tem vindo a colocar é como é que isto deve ser feito. Existem ideias que defendem a abertura dos pequenos negócios e das pequenas empresas que precisam mesmo de abrir para conseguirem continuar a existir neste cenário tão invulgar que vivemos hoje em dia. Qual é que tu achas que é a melhor opção para reabrir a economia portuguesa? Quer dizer, como toda a gente tem dito, a grande questão é este equilíbrio que se está a tentar fazer entre a economia e a saúde, que eu acho que não será propriamente agora que vai ser muito difícil de resolver. Eu acho que até vai ser, caso haja um segundo surto ou um terceiro surto daqui a 3, 4, 5, 6 meses. Eu acho que aí sim vai ser muito difícil se tivermos que de facto voltar a fechar a sociedade, mais do que propriamente agora, que pronto, teve que ser, fez-se. Agora, se vai voltar a acontecer, é que vai ser bastante mais difícil. Mas eu acho que o que no fundo tem que ser em conta, até mais do que a própria dimensão das empresas, é um pouco o que é que as empresas fazem, e a própria área de negócio se implica ou não interação entre as pessoas. Por exemplo, um restaurante é um tipo de negócio que, quer dizer, pela própria natureza do mesmo, implica um grande contacto entre os vários envolvidos, seja os clientes, seja os empregados. E podes ter também uma grande, pequena, média empresa, o que for, por exemplo, da área da tecnologia, que não tem qualquer tipo de contacto com o cliente e pode perfeitamente estar a trabalhar de casa. Portanto, independentemente da sua dimensão, não tem propriamente uma grande necessidade de voltar aos locais de trabalho, porque até muitas delas se mantiveram abertas. Mas eu acho que a questão vai ser muito essa, tentar perceber aquilo que precisa de estar de facto aberto, aquilo que não, e um pouco aquilo que não causa um grande prejuízo em termos da saúde pública, aquilo que são negócios que pela sua natureza, portanto, precisam de um grande contacto entre as pessoas. Mas há aqui outra coisa. Primeiro, eu gostava de salientar que as empresas que devem abrir primeiro, independentemente da sua área, devem ser aquelas que têm condições de segurança, de
decentes. Não podem acontecer situações como aconteceu uma fábrica, inclusive em Portugal há pouco tempo, onde houve um surto de Covid-19. Não podemos ter situações dessas. Isso aí é tal coisa naquela relação saúde-economia. Já estamos a entrar num sítio que não se deve entrar, que é pôr a economia a trabalhar à custa da saúde das pessoas. Depois, penso que também isto dirige-se especialmente aos países da União Europeia. Devíamos acabar com esta espécie de ditadura do déficit, porque caso nós estejamos a continuar a obrigar os países a ter déficits baixos, a não emitir muita dívida, etc., nós vamos retardar o lançamento da economia. Poderão dizer, mas isso é uma visão socialista, estás a desvirtuar o mercado e etc. Mas não é assim. Já Keynes defendia que nos tempos de crise e nos tempos em que a economia estava em baixo, era preciso investimento, era preciso o Estado investir em obras públicas, o Estado financiar empresas e talvez até nacionalizações temporárias, embora eu tenha uma visão diferente, eu não sou muito a favor de nacionalizações temporárias fora de certas empresas fundamentais. E penso que é muito por aí que devemos ficar para combater o desemprego e para, quiçá, a longo prazo, diminuir o déficit dos países também durante a recuperação. Quer dizer, depois deste momento, não é, de explicação profunda daquilo que é a economia, não sei o que é que posso acrescentar minimamente. Mas agora que o Dr. Daniel já explicou tudo sobre as questões económicas, até cita John Keynes, quer dizer, uma pessoa. Não, mas eu acho que é completamente isso, eu acho que é o que a Europa tem feito. Eu acho que nós vemos principalmente duas formas completamente diferentes de lidar com esta crise. Nós temos os Estados Unidos, em que a ideia é não vamos apoiar, vamos abrir. Portanto, vamos tentar que isto volte ao normal o mais depressa possível. Sim. Quem sobrevive, sobrevive. Quem conseguir, consegue. Quem não conseguir, não consegue. É vida. É o darwinismo económico. Pronto. Tem os seus benefícios, tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. E depois temos um pouco a Europa a tentar... tal como o Daniel disse, tentar manter as pessoas à tona, tentar combater o potencial desemprego e, mais do que tentar manter as empresas o mais possível, mesmo que não estejam a trabalhar e mesmo que não estejam, como é óbvio, numa situação normal que ninguém está, capazes de voltar a abrir. Agora, mudando outra vez para outra questão, sobre a reabertura da economia em si, também é muito interessante como vários países de facto fizeram. Por exemplo, os Estados Unidos, nós vemos um fecho da economia, uma reabertura da economia muito rápida. Foi todo um processo. Por exemplo, na Europa nós estamos aqui há 2 meses e agora estamos a começar a reabrir a economia e portanto, entre o início e o fim da quarentena devemos ter 3, 4 meses, e os Estados Unidos passou-se tudo num período de um mês e meio. Sim, mas isso também faz questionar a eficácia do tempo que os Estados Unidos estiveram fechados. Ou seja, como estiveram fechados tão pouco tempo, continuam a ter, até à data, ultrapassaram a China no número de casos, ultrapassaram o número de mortos da guerra do Vietnã, que durou vários anos, não é? Portanto, no espaço do último mês morreram mais pessoas e há mais desempregados do que alguma vez tinha visto na história do mundo. Além dos números do desemprego, também nos Estados Unidos estão especialmente alarmantes. Sim, estão cerca de 20 milhões de pessoas desempregados e muitos mais a precisar de apoio desesperadamente. Sim. Sim, mas eu acho que se nós, por exemplo, não estando sempre, no fundo, a dar os Estados Unidos como exemplo e malhar sempre nos Estados Unidos, se olharmos, por exemplo, para a Suécia, um país de grande desenvolvimento, um exemplo, não é? Como são todos os países nórdicos, nós temos um país que nunca fechou completamente. Foi uma decisão que foi tomada. A Suécia nunca fechou completamente, nunca teve em quarentena obrigatória, as pessoas nunca tiveram que estar obrigatoriamente em casa, sempre as pessoas puderam ir à sua esplanada, com amigos, etc. E como é óbvio que foi tentou-se que as pessoas tivessem sensibilizadas, como é óbvio, mas coube sempre às pessoas cumprir o dever cívico, por assim dizer, como agora é chamado, de se manterem em casa, de se protegerem e de protegerem os outros. E a verdade é que se analisarmos o número de Portugal e a Suécia têm mais ou menos o mesmo número de habitantes, 10 milhões e pouco, e a Suécia tem 3 vezes mais mortos, tem 3 mil, Portugal tem cerca de 1000, ok. Em termos de infectados, os números são muito semelhantes, exatamente.
Mas se nós virmos a verdade seja dita, quer dizer, neste momento as economias também, pronto, são globais e, portanto, a Suécia nunca, não é, se a economia mundial não recuperar, Não também vai ser será um a Suécia. oásis. Exatamente, não vai ser a Suécia, muito longe está de um oásis a Suécia. Sim. Mas, portanto, também não há de ser a Suécia sozinha que se vai recuperar milagrosamente. Mas eu acho que, sem dúvida, é um exemplo de como, no meio da Europa, no meio da União Europeia, podes ter uma forma completamente divergente de lidar com o assunto que não resultou, quer dizer, estupidamente mal. Portanto, como é óbvio que tens 3 vezes mais mortos que em Portugal, ok, tens 3.000 mortos, ok, legítimo. Não estás a Mas relativizar também- as mortes, pois não, Pedro Fortuna? Estou. Ok. Mas também é preciso perceber que Portugal também tem números bastante bons e bastante baixos. Quer Sim, dizer, sim. para a Europa, para o mundo, quer dizer, Portugal também tem resultados demasiado bons, se é possível Mas dizer também isso. temos um SNS que sim, senhor. Portanto, se nós compararmos a Suécia, não com Portugal, mas com o resto do mundo, para um país que esteve sempre aberto, os números Sim, são não está nada fantásticos. mal, não está nada mal. Sim, mas a grande diferença é que os Estados Unidos é um país muito maior e, portanto, também as consequências daquilo que acontece aos Estados Unidos, naquilo como tu estás a dizer que é a economia global, são muito maiores para toda a gente. Não, isso sem dúvida. Agora, mas mais do que isso, até, primeiro, quer dizer, o facto de ter acontecido nos Estados Unidos também, muito facilmente se percebe as razões. Os sistemas de saúde não são tão bons como são na Europa, nem tão acessíveis ao comum dos mortais. Ponto número 1. Ponto número 2. Não existe, quer dizer, a consciência por parte da população daquilo que é o Covid e das preocupações, daquilo que tens de cumprir. Como, por exemplo, a Suécia, apesar de estar aberta, como é óbvio que havia essa sensibilização da população, que nos Estados Unidos, por mais sensibilização que possa haver, não é impossível. É que também são pessoas europeias, não é? Nos Estados Pois Unidos é não isso, tens não é? problemas, são sempre. Podes ter anúncios em todo lado, não há hipótese. Sim, sim, sim. Bem, então tenho uma última pergunta para os dois, que é, como sabemos até à data, os Estados Unidos ainda têm um longo caminho a percorrer até vencer esta pandemia. Como é que acham que esta paragem longa do gigante americano vai afetar a economia mundial? Bom, em relação a isso, os Estados Unidos eu acho que vão resolver este problema como acabam por resolver todas as crises. Esperam algum tempo sem fazer grandes mudanças, algumas mortes, alguns desempregados, algumas pessoas que ficam falidas, pronto, enfim, aquelas coisas, mas depois acabam por recuperar e por se reerguer. Agora, há aqui algo diferente das outras crises. É que agora temos um gigante económico que é a China, que apesar de ter sido o país onde começou o Covid-19 e onde penso que ainda a situação não está propriamente normalizada, a economia chinesa pode aproveitar esta oportunidade para crescer, enquanto os americanos ficam a reagir às crises, como reagiram em 2008, como reagiram em 29 antes do New Deal, como reagiam no século XIX, e vão acabar por ficar para trás, vão acabar por estagnar. E neste momento os Estados Unidos continuam com aquele seu sistema de serem um dos poucos países desenvolvidos no mundo que não tem um sistema de saúde, nem complementado por privados, nem inteiramente público, simplesmente não têm. E isso vai acabar por ter impactos não só no número de desempregados, como já teve, não só na economia, como está a ter, não só na saúde da população, como está a ter, mas também no poderio dos norte-americanos que podem ser, se é que já não foram, apanhados pela China nos próximos tempos. Acho que não vão optar por recuperar economicamente através da austeridade, isso é algo muito pouco americano. E já agora aproveito para deixar um recado em relação à Europa, que a receita da austeridade utilizada não pode ser usada desta vez. Da outra vez houve a conversa dos países do Sul viverem, digamos, acima das suas possibilidades, de precisarem de fazer cortes nos gastos, etc. Agora, desta vez estamos a falar de uma pandemia. E uma pandemia, por mais que nos queiram convencer disso, não é culpa de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, neste caso, um país. Mas sim, penso que o grande impacto económico para os Estados Unidos será que poderão ser apanhados ou mesmo ultrapassados pela China, e caso a Europa faça uma boa recuperação, caso tenha uma política económica expansionista que resulte, também pode enfrentar os Estados Unidos, que era algo que se falava muito na Europa no final dos anos 80 e no final dos anos e no final não, no início dos anos 90, que era a União Europeia começar a competir
com os Estados Unidos, depois da queda do Muro de Berlim e do Bloco de Leste, isso ficou um pouco mais complicado, não só porque a União Europeia aumentou para países que não eram economicamente tão fortes, mas também porque passou a haver apenas uma superpotência no mundo, mas penso que essa tendência poderá ressurgir. Sim, eu acho que, quer dizer, primeiro, em termos de potências mundiais, como a história já deixou bem claro, isso é sempre uma questão cíclica. Nunca nenhum país continua a ser uma potência ao longo de toda a história. Portanto, não será de todo particularmente inovador e não será toda uma coisa estranha que os Estados Unidos deixem de ser uma das grandes potências, pelo menos economicamente, do mundo. Isso parece uma coisa perfeitamente normal. Depois também me parece que a economia dos Estados Unidos continua a ser muito virada para si própria. Quer dizer, os Estados Unidos sempre basearam muito da sua economia na ideia de terem um mercado interno absolutamente enorme, muito maior do que em qualquer outro país do mundo, não pelo tamanho da sua população, mas pela capacidade portanto, que a população no geral tem. E portanto, talvez consigam, tal como o Daniel disse, eu concordo plenamente. Uma coisa é conseguir ultrapassar, e sem dúvida conseguirão. Outra coisa é conseguir ultrapassar a tempo. Isso neste momento já é um bocadinho questionável, até que ponto é que não será antes do Covid, já não era questionável, se a China já teria ultrapassado ou não os Estados Unidos. Quer dizer, agora é quase certamente que irá acontecer, porque parece-me completamente impossível que os Estados Unidos consigam, tal como o Daniel disse, manter o seu lugar, porque não estou a fazer, no fundo, rigorosamente nada ativamente para que se resolva a situação. Mas repara que os Estados Unidos, além de terem um mercado interno amplo e coeso já há bastante tempo, é muito nisso que eles baseiam o seu grande poderio económico, têm também os países, não só na Europa, mas também e cada vez mais no terceiro mundo e mesmo na América Latina, para onde gostam de escoar a sua produção. E a China, não estando com aquela mentalidade de Guerra Fria da União Soviética versus Estados Unidos, de intervenções militares. Eles investem no militarismo, mas pronto, não gostam de o usar, é mais para meter medo, digo eu. Estão a aumentar o seu poderio economicamente, puramente de forma económica, o que não deixa de ser irónico, sendo que se trata da República Popular da China, que em tempos condenou os soviéticos por serem revisionistas e etc. Mas não vamos entrar por aí. A China tem não só adquirido ações, muitas vezes maioritárias, em empresas fundamentais. O caso da EDP em Portugal não é o único, já aconteceu noutros países. E mesmo em África tem feito investimentos elevados, especialmente nos países ali perto do Corno da África, Somália, Djibouti e afins. E penso que a partir do momento em que a China entrar efetivamente numa guerra económica e deixar de fazer desses países para onde os Estados Unidos podem escoar a sua produção, isso também pode ter um grande impacto na economia interna americana. E também vemos não só essa ideia do poderio económico, mas também é um bocadinho tentar vencer, não pelas armas, pela economia, como é óbvio, mas também muito pela diplomacia, porque e num mundo em que a economia está claramente, desde o final da Segunda Guerra, no topo das prioridades, já ninguém pensa numa hipótese de resolver qualquer quesilha com uma guerra. Especialmente desde que há armas nucleares. Sim, exatamente. Isso depois também dificulta um bocadinho a questão. Mas sim, portanto, a diplomacia e a economia são as coisas que mais interessam. Se queres ter uma grande potência, tens que ter uma economia muito forte e uma grande capacidade de influenciar os outros países, seja também, portanto, através da economia. E, portanto, se nós vemos na questão da China e esta ideia da nova rota da seda, que o Sr. Xi Jinping gosta tanto, e a verdade é que tem resultado. Se nós vemos, por exemplo, nos países africanos, há muito tempo, quando foi a questão, por exemplo, da China fazer parte, e não Taiwan, do Conselho de Segurança, que já foi há bastante tempo, tivemos aí esses primeiros passos em que os Estados Unidos votaram contra, e alguns países da Europa também, apesar de pouco. Mas vemos, por exemplo, grande parte da África a votar com a China. Sim. E isso não acontece por acaso. E tal como o Daniel estava a falar agora, em vários países da África, mas também acontece principalmente na Ásia, temos uma grande influência da China através da compra não só de
como disseste, de empresas, mas também de infraestruturas. Temos, por exemplo, o caso do Sri Lanka, em que o maior porto do Sri Lanka é chinês. E temos muito disso, por exemplo, também em termos de ferrovias e em termos de portos, todo o tipo de infraestruturas fundamentais para a economia. Sim, por exemplo, no Quénia, grande parte das autoestradas que existem foram construídas pelos chineses que investiram lá. Sim, exatamente. E, portanto, é muito... isto foi, na verdade, tudo para explicar que os Estados Unidos estão a ficar para trás e já estavam a ficar para trás. Mesmo antes do Covid. Eu acho que, por exemplo, simplesmente o Covid acelera a queda dos Estados Unidos mais do que propriamente é no fundo a sentença mais do que propriamente o início do fim. Sim, e nesta questão da guerra económica importa ainda salientar que não podemos dizer que os americanos são o único país que investe na política externa e que acha que fazendo intervenções militares, tendo bases militares, é que aumenta o seu poderio. A Rússia também, especialmente desde que Vladimir Putin chegou ao poder, apesar de toda a recuperação económica que a Rússia teve depois dos anos 90, etc., também anda a ter um investimento excessivo, especialmente no Médio Oriente, em militarismo. Portanto, os Estados Unidos e a Rússia parece que estão numa espécie de pós-Guerra Fria, que já não é uma Guerra Fria porque já não há o risco de haver uma guerra, mas continuam com aquele confronto militar no qual a China se abstém de tomar posições, há uma ou duas vezes que se alinha com a Rússia, mas é muito raro, normalmente abstêm-se de quaisquer comentários, são sempre a favor da diplomacia e estão a aproveitar esta estagnação do gigante, que são os Estados Unidos, e do ex-gigante, que é a Rússia, para crescerem. Portanto, isto não é um problema só Sim, norte-americano. para se assumir. Sim, isso eu concordo. E só para terminar. Eu acho que é exatamente isso. Acho que disseste mesmo bem. É mesmo, de certa forma, um aproveitamento que já se tinha visto. E eu acho que a grande questão que, no fundo, temos que nos colocar é se vai existir. Primeiro, o que é que a China vai fazer com essa supremacia? Não é? Portanto, ok, muito bem, és a grande potência mundial, e daí? O que é que vais fazer com isso? É muito bom, mas quer dizer, pronto. E como vimos, os Estados Unidos não fizeram grande coisa. E a questão é, dependendo do que é que a China faz, como é que a União Europeia, no nosso caso específico, é o que nos interessa mais, vai reagir a isso, tendo os problemas, só como a Daniel já disse, de nem todas as economias estarem ao mesmo nível, e portanto não é muito fácil que ultrapassarmos este pequeno sobressalto e depois crescermos para tentar acompanhar a China. E das diferenças entre o Norte e o Sul, cada vez que há uma crise, Sim. salientam-se. Exatamente. E com esta ideia concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.